Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20. Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir. Quem tem Ave Maria, leia comigo esse entre vírgulas aí. Seja o quê? Seja o quê? Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, completem, aí estou eu no meio deles. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Pode aplaudir essa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma palavra muito forte para um acampamento de casais. Cada palavra que Jesus diz aí tem uma força incomensurável. E num acampamento de casais feito esse, quem acompanhou desde o início percebeu toda a dinâmica que a própria palavra de Deus foi nos dando. E isso é muito interessante, até porque o tema desse acampamento foi tirado dessa vez do catecismo e não da palavra em si, explicitamente. Que os casais transformem o seu casamento em sacramento do matrimônio. E para que esse processo aconteça, nós fomos percebendo algumas etapas ao longo do acampamento. É preciso que aconteça o encontro pleno entre o divino e o humano. O sacramento do matrimônio é aonde, de forma mais explícita, nós percebemos o encontro de Deus com o ser humano. Um encontro que se dá na pessoa humana. Por isso a própria pessoa agora torna-se canal de encontro um para o outro. O Deus que encontrou espaço em minha vida, agora eu posso partilhá-lo com a sua vida. E juntos tornamos-nos canais dele para o mundo. E aí, esses dois versículos do Evangelho geram para nós um questionamento. Vocês dois deviam tentar responder uma pergunta bem simples. Nós dois, como marido e mulher, estamos conseguindo tudo o que nós planejamos e pedimos a Deus? E se a resposta for não, o texto está dizendo que a causa é porque vocês não estão unidos. O que o texto diz? Se dois de vós se unirem, nenhuma outra pessoa no mundo pode se unir tanto com outra do que você com seu esposo, você com sua esposa. Impossível. Essa é uma unidade defendida pelo próprio Cristo. Essa é uma unidade sacramental que não tem nenhuma possibilidade de separar. O que Deus uniu, o homem não separa. Nem o Papa
um casal cristão com um casamento válido, portanto, sacramento do matrimônio, se resolver se separar, nem o Papa pode dar uma bênção e dizer: a partir de agora vocês estão descasados. Nem o Papa, muito menos o bispo. Teve um padre lá na nossa cidade que deu uma bênção de nós. Errou, está errado, essa bênção é dele, não é de Deus. Porque nem o Papa pode. Como é que aquele padre lá da sua cidade pode, sabe? É a igreja. Se dois de vocês se unirem para pedir o que está escrito aí? Seja o que... Não está falando se é coisa material, se é saúde física, psíquica, afetiva, espiritual. Está falando? É um filho seu que está na droga? Aí, seja o que for. Quanto mais impossível, melhor. Se vocês se unirem em meu nome, peçam seja lá o que for. E por que o Pai dos céus, aliás, essa é uma expressão muito espetacular, principalmente aqui. Por que fala que o Pai está nos céus? Por que usa plural aí, céus? Mesma coisa no Pai Nosso. Pai Nosso fala duas vezes do Pai que está nos céus. A primeira vez fala no plural, depois no singular. Pai Nosso que estás nos céus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que pôs o singular? Por que aparece um plural e aqui também aparece o mesmo plural, céus? E não é sinônimo não. Quando fala céu, a Bíblia entende o lugar, a meta, o alvo para onde nós caminhamos e aonde Deus mora. E quando fala céus, no plural, significa que aonde Deus chega com Ele o céu. Fica claro de entender? Céu no singular é o lugar aonde Deus mora, lá em cima. Quer dizer, esse lugar também é uma força de expressão, mas só para a gente entender. É a nossa meta. E quando fala plural, significa aonde o Pai chega, com Ele chega o céu. Então está dizendo que você precisa transformar a sua casa, a sua Galileia, a sua Nazaré, num pedaço do céu. Infelizmente a gente escuta com mais facilidade alguém falar: padre, minha casa é um inferno. E poucas vezes a gente escuta falar: minha casa é um céu. Se não é, se é céu ou se é inferno, não se esqueça nunca, só tem um ser nesse planeta que pode semear o céu ou o inferno dentro da sua casa. Quem? Deus? Não. O demônio? Não. Você. Fala, eu. Único que pode semear, único que pode transformar a sua casa num pedacinho do céu é você, porque no que depender de Deus vai ser sempre céu. Se for a vontade de Deus, é a vontade de Deus. O Pai que está nos céus, quer dizer, o Pai que está em todo lugar, inclusive lá na sua casa, Ele vai atender. E termina com esse refrão que a Canção Nova está proclamando todos os dias, várias vezes durante o dia, na programação da televisão: Ele está no meio de nós. Jesus diz, como é que termina mesmo o evangelho? Aí aonde? Na sua casa, lá no seu quarto, aonde ontem à noite você se propôs, levou Jesus lá, lembra? E mandou embora umas tranqueiras, uns bichos que saiu de lá. Lá naquele seu quarto, na sua cama, agora vai se transformar num pedacinho do céu. Mas para chegar a se transformar nesse pedaço de céu, vai depender de quem? E isso é fundamental, meus irmãos. A espiritualidade conjugal é fazer acontecer aquilo que Jesus dizia na missa de hoje: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu. E você pode dizer a mesma coisa, do mesmo jeito que eu posso dizer porque sou padre, você pode dizer porque recebeu o sacramento do matrimônio. O Espírito do Senhor, você ainda pode dizer nós.
Você, marido e mulher, pode afirmar sossegadamente: o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Ele nos ungiu, Ele nos consagrou. Para quê? Para transformar esse mundo em que nós vivemos num pedacinho de céu. A missão fundamental do marido e da mulher é reproduzir quem? Deus. Então é reproduzir Deus em todas as suas atividades, em todas as suas ações. Por onde passa eu tenho que ir deixando rastros de Deus. Os animais deixam rastros, gente. Você já notou que uma abelha, ela vem voando aqui, aí ela dá uma cheirada na flor, dá uma lambidinha, e ela não sobe embora direto? Ela sai dali, ela vem, para aqui na televisão, para aqui nesse trenzinho, nessa outra, dá uma parada ali no microfone, para naquele canto, depois ela dá outra parada lá na árvore e vai, até 7 quilômetros de distância. Será que ela não aguenta voar direto? Por que ela para? Porque ela pode morrer no caminho. E quando ela para, ela deixa uma gotinha, não sei do que, se é de mel, o que é, não sei. Também sou obrigado a saber tudo, isso não é minha área, eu não sou apicultor. Ela deixa a marquinha dela. Caso ela morrer ou não morrer, as outras abelhinhas saberão o caminho para chegar onde tem a flor. Formiga, por que você vê que as formiguinhas no chão assim, você passa o pé, daqui a pouco ela acha a trilha de novo? A formiga tem embaixo da barriga dela um líquidozinho, que ela solta em pequena quantidade. Ela marca. As outras sabem, vêm. Por que você leva um cachorrinho num lugar, a primeira coisa que ele faz é achar um postezinho? Ele está marcando o terreno, ele está demarcando o terreno. Eles têm critérios que só a natureza explica. Pois você é chamado a deixar rastros de céu por onde você passa. Eu sou chamado a deixar rastro de céu por onde eu passo. Mas você, como marido e mulher, é chamado a deixar um caminho inteiro, um caminho aberto, uma trilha de céu por onde você passa. E como isso é possível? Vivendo uma espiritualidade conjugal. E a espiritualidade conjugal significa: nós vamos viver segundo o Espírito Santo. E viver segundo o Espírito Santo significa: não vamos mais viver conforme os critérios, conforme a lógica desse mundo. Nós vamos começar a viver diferentes. E viver segundo o Espírito Santo significa: nós vamos agora viver um novo jeito do nosso matrimônio, numa oblatividade, numa alteridade, dando-nos um ao outro, de tal forma que as pessoas possam perceber em nós a ação viva do Espírito Santo, o nosso jeito de olhar um para o outro, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos corrigir. Marido e mulher têm que se corrigir, um é chamado a curar o outro. O marido tem que melhorar muito, a esposa também tem que melhorar muito. O ser humano não pode parar de crescer nunca. O ser humano é um ser dinâmico. Nós vamos viver nosso matrimônio de um jeito novo. E aí vem uma coisa maravilhosa: marido não é dono da mulher, mulher não é dono do marido, não é dona do marido. Sabe por quê? Porque o único senhor de um casal cristão é Jesus. Por isso Paulo vai dizer: matrimônio no Senhor. Essa é a grande diferença. Mas esse matrimônio no Senhor significa que precisa ser encarnado, que ele precisa ser construído de modo humano. Olha bem, se por acaso tiver 200, 300, 500 padres, 10 bispos, inclusive sua santidade o Papa, quiserem celebrar uma missa, não tiver pão ou não tiver vinho, dá de celebrar a missa? Por quê? Porque falta matéria. Pois muito bem, a matéria que Deus vai usar para fazer a Eucaristia da sua vida é você, marido, é você, mulher, com todo o seu ser. Por isso eu insisto muito, especialmente nos retiros que pregamos para grupos menores lá em casa. O marido diz para a esposa que
que ele a ama pela forma como ele corta a unha do pé. Por quê? Tem homem, gente, eu não sei como é que... Eu tenho muito dó de certas mulheres. Meu Deus, a gente às vezes olha sem querer, querendo assim no pé de um homem. Nossa Senhora. Aquilo parece que as bicheiras embaixo, tem voz de vaga embaixo da unha, que as unhonas tortas, coisa medonha, que as roupas tudo rasgadas, que a cirolona furada. Às vezes você passa e vê numa casa assim, as roupas lá penduradas, você olha e fala, Virgem, misericórdia. Eu imagino a pessoa dentro daquilo, Deus livre. Umas roupas feias demais. Não, marido e mulher tem que pensar em sacrário. Tem que comprar umas roupas, umas peças íntimas, umas coisas ajeitadas. Ué. Se eu vou me oferecer a alguém, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que tomar um banho caprichado, passar um desodorante daquele que não tem cheiro. Compra aquele rolinho que não tem cheiro nenhum, passa. Mas depois que toma banho, não passa ele sem tomar banho, que nossa senhora, Mas tem homem que a vida inteira só une Avance Lancaster, muda. Aquele cheiro sempre de água velva que chama pra passar na cara. Não tem que cuidar. Eu vou me oferecer a Deus. Eu estou oferecendo a Deus através da minha esposa, através do meu marido. A mulher também precisa se cuidar. Vão casando, vão desmanzelando. Não cuida mais da roupa, não cuida mais do pé. Mulher então aqui não tem desculpa nenhuma. Ainda mais que vocês não são da Assembleia de Deus. Se fosse da Assembleia, não podia. Porque da Assembleia não pode cortar o cabelo, não pode raspar a perna. Católica pode. E deve. Principalmente carismática, que levanta o braço, fica aquele negócio, louco, coisa feia. Raspa o subaco. Se você tiver barba, arranca a cabeça. Mulher de bigode que nem o diabo não pode, arranca. Se é pouquinho, você passa uma água oxigenada, disfarça. Corta o cabelo. Pinta o cabelo. Para mulher, pô, fica bonito. Homem é feio, homem cabelo pintado. Para mulher não. Pinta o cabelo. Muda o visual. Agora, se você é homem, gosta de cabelo pintado, sua mulher gosta, pinta da cor que você quiser. Se ninguém tem nada com isso. Pronto. É bonito, pronto. Dá uma caprichada. Ah, padre, nós é pobre. Pobre, mas tem que ser limpo. Porque é pobre é sujo. Faz igual o Lula falou lá na África. Falou, nossa, nem parece que nós estamos na África. Aqui é tudo limpinho. Quiser dar nele lá. Coitado, o Lula agora está na Índia, vamos ver. Você não pediu um bife de carne de vaca lá, não sei não. Que lá eles adoram a vaca. Ele falou, eu também adoro vaca, eu quero o meu mal passado. Isso é um perigo sério. Então dá uma caprichada. Mexe no visual. Homem, escove o dente, mulher, escova o dente. Se o seu marido, sua mulher tem mau hálito, pelo amor de Deus, fala para ele. Fala para ela. Porque é terrível. Você quer ver você atendeu a confissão com a pessoa com mau hálito? A gente entende como é que... Eu não quero ir para o inferno só por causa do mau hálito. Então a pessoa não cuida. Passa o fio dental e cheira para ver se você aguenta o seu cheiro. Compra aquele negócio, faz... Parece que está rezando em línguas já, né? Então. Mas dá uma geral. Limpa os dentes. Faça bem a sua barba. Ah, padre, eu não tenho tempo para fazer barba. Olha, meu filho, um homem que não tiver tempo para fazer a barba todo dia deveria dar um tiro no ouvido e morrer. É desmanzelo. Pega uma lixa e passa na sua cara para ver. É isso que a sua mulher... Você vai lá dar um abraço à sua mulher, um beijo na sua mulher, aquela lixa na cara dela, aquele fedor, aquele bafo da onça, aquele cirolão amarelo e marrom, que as meias furadas, chulé, frieira, cuida, lava bem, passa hipoglós. Meu cunhado que me ensinou a passar hipoglós no vão dos dedos.
Falou, ah, beleza, agora eu estou passando hipoglose. Claro, para que eu vou feder? Vai um dia você precisa tirar o sapato perto de uma pessoa aí, ó que tira o sapato, nossa Senhora Aparecida. Então tem coisa, tá vendo? É algo lindo, é maravilhoso, é profundamente espiritual, mas se realiza como? No humano. Como é que a mulher, por sua vez, também vai poder dizer ao marido que o ama, colocando um lençol limpinho? Não é gostoso deitar num lençol cheirosinho? Uma fronha, travesseiro quando começa a feder, joga fora, compra outro. Travesseiro fedido é uma coisa medonha. Você deitar naquele travesseirinho ali. O dia estiver meio frio, vai encostando as costas nas costas da pessoa. Vai que vira, né? E aí, ó, essa é a grande hora do casal estar unido, como manda a palavra. Esse estar unido significa, muitas vezes, você vai ter que pedir perdão um para o outro. Meu Deus do céu, hoje nós assistimos as pessoas, têm coragem de pedir desculpa e perdão para estranho, mas principalmente os maridos. Por que o marido não pede perdão para a esposa? Por que a esposa não pede perdão para o marido? Mas não, prefere dormir com a cara virada, com aquele bico emburrada, enfesada. Já sabe o que o nome diz? Talvez ela deitar naquela cama, espera ele chegar, deitou, custa olhar para ele ou para ela, me perdoa. Nunca vai conseguir dizer eu te amo quem não tiver a coragem de dizer me perdoa. Nunca. São a mesma palavra. E na espiritualidade conjugal tem que aprender uma coisa: o perdão e o amor são exercícios cotidianos. Ninguém nesse mundo consegue viver com outra pessoa sem machucar essa pessoa. A pessoa que mais nesse mundo vai machucar você é seu marido, sua mulher, claro. Pois você convive com ele, com ela. Às vezes a pessoa machuca a outra sem saber, sem querer. Mas meu Deus, então por que não fala? Me perdoa. Agora é claro, o casal que não alimentar a espiritualidade não vai conseguir viver espiritualidade. De vez em quando, o marido e a mulher precisam se confessar. Eu tenho essa imagem dentro da minha cabeça muito gostosa. Aliás, aquele casal que está fazendo 62 anos, ela, além de tudo isso, nasceu no Biguá. Olha a qualidade dela. Biguá tem muita coisa boa para o mundo. No Biguá o padre ia de 2 em 2 meses. Padre Arlindo aqui de Defui Moreira. Quando o jipe do padre descia, isso acontecia na minha casa, na casa dos tios, na casa dos parentes, todo mundo. Os homens já iam parando o serviço, as mulheres, todo mundo tomava banho. E quando dava ali para 5 horas da tarde, nós estávamos em fila. Não fazia nem o ram-ram do pai do Padre Jonas. Não precisava falar nada, já sabia. E ia para a igreja. O pai, a mãe e a escadinha. E chegava na igreja 5 horas, 5 e meia da tarde, para quê? Para confessar. Então a mamãe ia com as meninas na fila das mulheres, já ficava lá. E nós ia, mas para nós era um orgulho confessar. Nós ia na fila dos homens. Estava lá, ficava esperando a hora. Eu acho aquilo espetacular. O que será que passava na cabeça do meu pai quando a minha mãe estava confessando? O que será que passava na cabeça da minha mãe quando o meu pai estava confessando? Será que ele estava perguntando assim, o que será que está confessando? Não, era normal, fazia parte da prática espiritual. Aqui tem casais que é capaz que faz 20 anos que não se confessa. A última vez que confessou foi para casar. E depois fala, não sei porque as coisas não dão certo com a gente parece que não dá sorte. E confessar junto então, se não é num retiro. Lá em Betânia, todos os retiros eu atendo cada um que quiser em confissão. É tão bonito quando a pessoa se levanta lá de onde está confessando, que a gente põe uma almofada para se ajoelhar. Quando é casal, eu acho tão lindo.
Às vezes a esposa levanta dali, eu dou um abraço, dou um beijo, tanto faz, se é homem ou mulher, eu abraço e beijo todos eles. Aí dou um abraço, dou um beijo, já tem um filho consagrado, vestido de túnica, esperando em pé a pessoa para dar um abraço em nome de Jesus. Eu acho tão bonito quando está o marido e a mulher ali esperando o outro. Eu vibro, eu dou risada. Quantas vezes você vê o marido sai chorando da confissão, aí encontra a esposa, ela dá um beijo na boca e os dois vão abraçadinho queimar o pecado, que escreve os pecados, vai lá no Círio Pascal, queima, depois se ajoelha diante de Jesus. Olha, gente, quanta coisa queima na confissão. É impossível um casal chegar a pedir esse perdão um para o outro. Me perdoa por ter falado o que eu não queria ter falado, me perdoa por eu ter ofendido você. Não vai chegar esse perdão humano se não tiver a fonte do perdão que é divino. Do mesmo jeito que não vai conseguir dizer eu te amo se não alimentar o coração com amor. Está lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7. Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus. Eu vou dizer uma coisa muito séria a você, esposa, e a você, marido. Se o seu marido, a sua mulher não estão alimentando a espiritualidade, e não vem com essa conversa de que alimenta em casa. Só tem um jeito de alimentar a espiritualidade. Jesus instituiu a Eucaristia. É na Eucaristia, é na mesa, é na comunidade. O católico é um ser comunitário. O casal que vai deixando de lado de alimentar o coração, de alimentar a alma, o marido e a mulher que começa a achar desculpa para não ir à missa, pode ter certeza, em breve estarão separados. E nós sabemos o que significa um casal separado. Eles passam o resto da vida espalhando inferno. As crianças, o quanto que sofrem, o adolescente, o jovem, o adulto. Eu garanto aí que tem gente de 40, 50 anos que teve a triste experiência do pai e a mãe se separar. Com 40, com 50 anos a pessoa ficou arrasada ainda. Nunca nós vamos estar maduros, porque o ser humano ele está crescendo, ele está sempre crescendo. Por isso que eu gosto desse tempo litúrgico, a igreja se veste de verde. É o tempo comum. Significa o quê? Que nós não estamos maduros ainda. Que cada um de nós tem ainda uma área verde. E ter uma área verde significa que a gente ainda é maleável. Triste daqueles que já está seco. Porque um galho seco não serve para nada, não serve para queimar. O galho verde, se você quebrar ele da árvore, ainda dá de plantar e nasce de novo. Mas o seco não faz mais nada. Então não vai chegar essa vida conjugal. Hoje eu não tenho medo de afirmar: um casal que não alimenta a espiritualidade jamais saberá o que é o verdadeiro prazer sexual. Jamais, jamais. Pode saber o que é um prazer mundano, baseado aí em remédio, em filme, nessa bobajada. Mas o prazer verdadeiro, que toma conta da alma. Mas aqui tem um aspecto importante. Os casais cristãos precisam com urgência aprenderem a educar a alma um do outro. Por que é tão difícil? Se você é capaz de dormir junto, por que é tão difícil você ajudar o outro a crescer na sua alma, a alimentar a sua alma? O mundo de hoje se preocupa tanto com o corpo e esquece da alma. Mas não se alimenta a alma sem esses aspectos humanos. E aqui, meus irmãos, o demônio tem usado umas armas poderosíssimas contra os casais. O Ministério da Saúde diz que no Brasil tem 19 milhões de alcoólatras. E eu queria dizer uma palavra a você sobre isso. Talvez você não seja alcoólatra, louvado seja Deus. E se você não é alcoólatra, se a sua esposa não é alcoólatra, seu filho não é alcoólatra, não é pecado nenhum você tomar uma cerveja, você tomar um bom vinho. Nenhum pecado, muito pelo contrário. O casal até devia, se ele gosta e ela gosta de tomar um vinho e não são alcoólatras, devia economizar para comprar um vinho bom e tomar só os dois. Faz uma jantinha, barato, coisa barata. Faz macarrão com frango, isso aí, R$5 faz.
Aí começa a tomar o vinho na cozinha, só os dois. Manda os filhos para casa da sogra, vai. A Bíblia já diz que vai chegar um tempo que a criança vai conviver com a serpente. Quer dizer, a gente não sabe se isso é uma indicação. Então manda para casa da sogra. Está lá na Bíblia, está em Isaías. A criança e a serpente ficarão juntas, numa boa. Então é um tempo messiânico. Aí você faz aquela jantinha, toma lá uns 2 goles do vinho, mas não termina de tomar. Guarda meia garrafa. Acabou. É só 2 pratos, uns tantinhos para lavar, né? Aí a mulher leva os copos, o homem leva a garrafa, aquele lençol novo, que é a cirola nova de seda, né? Barba feita, ó, cheirinho ajeitadinho atrás da orelha. A mulher também estreia uma roupinha mais ajeitada. Tem promoção hoje. Hoje você vai na Americana e você compra 4 cuecas por R$9. Isso é... Tem muita cueca boa. Vai nas lojas Marisa, tem promoção lá, a mulher compra 15 quilos de calcinha por R$5. Beleza. Pronto. Você não sabia que usava, não? Usa, está usando agora, está usando. Dá uma roupinha ajeitada, perfumada. Subaquinho raspado. Passou um creme na perna, assim no pé, né? O hidratante. Se não passa ali na hora, começa a passar o creme, tá, né? Realiza o sonho do senhor Almeida, morrer cremado, põe creme na pessoa. A pessoa fica alegre, né? Dá outra bicotinha no vinho. A hora que acabar aquela garrafa, nossa! E Jesus esteve ali o tempo todo. Agora, não gosta de vinho, gosta de tomar uma cerveja? Ótimo! Põe para gelar na temperatura que você gosta. Se a sua esposa não toma com você, não tem problema nenhum. Tomar uma cerveja não faz mal. Toma, ela fica ali junto. Ou seu marido não gosta, a esposa gosta de tomar, ótimo. Eu tenho um amigo, Augusto, ele deixou de beber, ele era alcoólatra. Fez tratamento, quando voltou para casa, aí Milce, fazendo almoço no domingo, ele saiu. Ele falou, meu Deus do céu. Recaiu. O menino falou, foi para o bar. Aí ela já ficou em silêncio, porque quem teve um marido alcoólatra sabe disso. Ele era terrível. A doença dele era muito grave. De repente ele volta com a bolsinha, com bebida dentro, refrigerante, uma cerveja. Aí ela não falou nada. Sabia se ele tinha bebido ou não bebido, não falou nada. Só ficou rezando ali, pedindo para Nossa Senhora. Quando serviu a mesa, ele foi lá, pegou o copo, pôs para ela, para o filho mais velho, abriu a garrafa, serviu ela, serviu o filho, pôs um pouco de refrigerante para o outro filho, um pouco de refrigerante para ele, sentou, almoçou, e assim até hoje. Eu sou alcoólatra, ela não é, ela pode tomar, e ele serve. Olha que coisa, isso é amar. Então você não tem esse vício, louvado seja Deus, gosta de tomar uma cervejinha, tome, não é pecado não. Gosta de tomar um golinho de cachaça? Cachaça boa, em Pedrópolis faz uma cachaça ótima. Toma um golinho, não tem problema não. Toma você, eu tomava com meu pai, um golinho de cachaça. Eu chegava lá e falava, olha, seu Tião trouxe uma cachaçinha boa aí. Tomava um golinho, coisa maravilhosa, não é pecado? Claro que não, Jesus tomava vinho. Agora meu irmão, minha irmã, se você tem o problema do alcoolismo, pelo amor de Deus, trata enquanto é tempo, porque é uma das armas mais destruidoras da família. É uma vergonha. O filho e a filha crescem a vida inteira marginalizado e vê o pai bêbado. Um homem, quando chega a uma mulher, ele não sente, a pessoa que bebe, igual a pessoa que fuma, ela não sente o cheiro medonho de inferno que é. A pessoa fica
desagradável. Coisa mais desagradável que tem a gente conversar com um bêbado, e eles acham que sabe tudo, e quer dar aula de teologia pra gente, ele que explica tudo, e fala. Ah, pro meio do inferno, louco. E ainda quer falar perto. Não, eu estou tranquilo, eu estou normal. Eu estou consciente do que eu estou falando. Você não acha que padre tem que casar? Tem ou não tem que casar? Tem. Amanhã mesmo eu vou casar. Discorda de bêbado. Então se você tem esse problema, vai procurar uma ajuda. Você é uma pessoa tão boa. Se tem um problema na família, vai buscar ajuda. Ajude a manter as casas. Eu não estou falando por causa de Betânia não, até porque nós não temos vaga mesmo. Ajuda a manter as casas que tem nas dioceses por aí. Porque se as pessoas se gastassem 1/1000 do que gasta com bebida, para manter as casas de restauração, de acolhimento, não tinha mais espaço, nós estaríamos acolhendo todo mundo. Mesma coisa o cigarro. Ô meu irmão, minha irmã, está escrito lá no maço do cigarro: cigarro faz mal para a saúde, cigarro causa impotência sexual, cigarro causa câncer, cigarro é pecado. E se tem padre dizendo que não é pecado, então manda eles ler o documento que os bispos escreveram no ano da campanha da fraternidade. Ou se não, pede para a CNBB mandar um documento dizendo: o que nós escrevemos lá é mentira. Porque se tem 4.720 substâncias cancerosas, leia o meu livro Viver com HIV. Lá eu explico direitinho o alcoolismo, explico a questão do cigarro e explico como ajudar as pessoas drogadas. Lá eu explico tudo que Betânia está fazendo para ajudar essas pessoas. Mas se você fuma, talvez você não seja viciado ou não conseguiu largar ainda, ou fuma pouco, tá bom, Deus tem uma paciência enorme com a gente também precisa ter. Mas então escova o dente, vá fumar lá fora, pega ali em frente à sua casa, aquela rua, vai indo uns 7, 8, 9 quilômetros, lá você senta, fuma. Depois pega aí um meio litro assim de soda, lava bem a boca, pronto, não tem problema fumar. Toma um golinho de estricnina, aquilo ajuda a limpar os efeitos do cigarro. Ajuda. Mas cuida, como é que um vai beijar o outro que tem fedor na boca? E a gente quando fuma, eu fumei muitos anos, sei disso, a gente não sente o cheiro. Mas meu irmão, você lá na coleta da missa, você dá R$1, R$5 talvez por mês de dízimo. E quanto você paga de dízimo para o demônio em cada maço de cigarro? É triste saber que 99% dos fumantes são católicos. É uma vergonha para nós. Vergonha. Eu tenho vergonha do tempo que eu já como padre fumava. Hoje eu tenho vergonha. Tudo que eu fizer contra o cigarro, tudo que eu fizer contra a bebida é pouco ainda, pelo mal que eu fiz contra o templo do Espírito Santo, que sou eu, acendendo no cigarro. Cada vez que eu comprei um maço de cigarro, eu estou ajudando a financiar a indústria da droga. A porta de entrada para as drogas. Eu vou dizer uma coisa a você: em Betânia nós temos filho que chega lá baqueando. Baqueando é quando a pessoa já injeta cocaína ou outra droga injetável na veia, que consegue ficar sem a cocaína, mas não consegue ficar sem o cigarro. É o vício mais demoníaco que existe. É pavoroso. É terrível. Fisicamente, economicamente. Pessoa desempregada, meu Deus, está fumando. Eu não consigo, mas como não consegue? Se o cigarro fosse um negão de uns 3 metros de altura, com aquele bração enorme fazendo aí, ele chega lá e fala: ó, rapaz, fome aí. Aí eu obedeço, eu vou discutir com ninguém. Só louco discute com forte. Eu não, tá. E também com louco você nunca discuta. Fala: vamos sim, nós vamos lá, não encontra lá, viu, tá. Mas o cigarro é um negocinho desse tamaninho, ele não tem vontade, aí eu que pego. Como é que eu não consigo? Se você não consegue largar um cigarro, largar uma bebida, vai conseguir o quê? Está na hora de desocupar a moita. Quer dizer, eu não tenho força de vontade. Vontade a gente treina.
E treino é na raça, é na luta. Pensa que é fácil para mim, também não é fácil não. E para você também não é. Mas na vida, tudo que for fácil, corre, porque não presta. Quem gosta das coisas fáceis não vai para o céu. Então, se você tem esse vício, você tem o vício de jogo, pelo amor de Deus, gente. Infelizmente no Brasil está lastrando os cassinos. E pior que a polícia sabe, viu? Eles sabem onde está. Os bingos, as pessoas vão se viciando nisso. Eu uma vez fui a Portugal e fui visitar um amigo lá. E ele foi levar a gente para um passeio. Eu tinha ido muitas vezes a Portugal a trabalho. E a gente quando vem a trabalho ou vai a trabalho em qualquer lugar do mundo é assim. Nós fomos no Japão pregar, eu e Nelsinho. Saímos daqui na sexta-feira às 4 da tarde. Chegamos lá no domingo às 5 da tarde. Pregamos segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira de tarde pegamos avião e voltamos embora para cá. Quer dizer, a gente vai trabalhar assim. E assim, quando vai para os Estados Unidos, para a Europa, é desse jeito. Vai num dia, chega lá. A última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu cheguei lá às 8 da noite, às 8h30 eu estava pregando dentro da igreja. É o tempo que a gente tem. Então a gente não passeia, a gente vai a trabalho, graças a Deus. E aí eu tinha um dia lá, esse amigo foi à noite, foi levar a gente para conhecer os pontos turísticos de Lisboa à noite, Estoril, Cascais. E fomos no cassino de Estoril. Gente, é a coisa mais linda que eu já vi. Que coisa mais linda. A fachada daquele cassino é imenso. Aquilo tudo cheio de luzes, mas é belíssimo. Quando entra, a entrada do cassino eu acho que é do tamanho desse rincão aqui. Aquilo tudo em mármore, em granito, tudo com espelho, aqueles lustres em cristal, uma música suave tocando. Você chega lá, você diz, meu Deus, que lugar mais lindo. Você sente até uma paz quando entra ali. É bonito. Mas quando entra naquelas portas onde o pessoal está jogando, minha Nossa Senhora, aquilo é o retrato do inferno. Não tem vício pior do que o vício do jogo. Você gosta de jogar? Joga, meu pai joga truco lá em casa. A hora dessa eles estão jogando truco lá. Tem uns 15, uns 20 jogando truco. De brincadeira, como amigos. Mas também no sábado eles jogam, 5 horas da tarde, todos levantam e vão para casa tomar banho. Para ir às 6 horas estar na missa. São os primeiros a chegar na missa. Não tem problema não. Agora você é viciado nisso, seja em que jogo for. Você está pondo dinheiro, não põe dinheiro. Vou dizer uma coisa a você, meu irmão, não joga nem na loteria. As pessoas sabem. Se uma pessoa disser para mim que vai fazer uma doação para a minha comunidade com o dinheiro que ganhou na loteria, eu digo, eu não quero esse dinheiro. Porque para ganhar na loteria, 1 milhão tem que perder. É muita gente perdendo. Você não precisa disso. Ah, padre, mas se eu ganhasse na loteria eu ia resolver isso. Não resolve. Deus tem me levado em muitos lugares de gente riquíssima. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Os seres humanos, humanamente falando, mais pobres que eu já conheci, foram nos países mais ricos que eu visitei. Se você quer encontrar um ser humano rico, vá no interior do Brasil, no interior das Minas. Vai visitar minha família, os meus tios, meus pais. E tenho certeza que muitos de vocês, gente simples, gente pobre, mas gente alegre. Você vai no interior do Nordeste, aquele povo pobre, simples, mas feliz da vida, partilha o pouquinho que tem. Aí você vai nesses países, ou nessas cidades, onde as pessoas têm aqueles carros imensos, aquelas mansões. As pessoas são milionárias, mas há poder de bebida, há poder de antidepressivo. As pessoas não se abraçam, as pessoas não se sorriem mais, porque tem tudo, mas não tem absolutamente nada. É a pobreza das pobrezas. E aí o que acontece? Tenta acusar os outros. Aquele casal tinha um filho, e o menino de 16 anos, era a idade dele. Uma triste notícia acordou o pai e a mãe naquela noite. O menino estava com um grupo de amigos num carro, bêbados, tinha provocado um acidente. Infelizmente, os meninos morreram. Aquele pai ficou revoltado. Ele ficou ultrajado. E ele disse para a mulher dele: eu descubro
o desgraçado que vendeu bebida alcoólica para o meu filho, e eu mato ele. A mulher falou: que isso? Agora não adianta mais, eu vou fazer, ele precisa aprender, ele não pode mais vender bebida alcoólica. Ele entra para o quarto, estava de pijama, vai tirar a roupa, pôr roupa para sair, tem um bilhete do menino no bolso do paletó: papai, nós estamos comemorando o encerramento do ano, espero que o senhor compreenda, peguei as bebidas na sua adega. Eduque pelo exemplo. E infelizmente essa cena não é uma historinha do Padre Léo, ela é real. Ela está acontecendo hoje. Quantas famílias hoje estão chorando a hora dessa? Quantos casais hoje estão chorando a perda de um filho de 15, 16, 17, 18 anos, porque hoje ele matou alguém ou foi assassinado, está drogado, está se prostituindo? Quantos? A restauração que o Senhor fez, a maravilha que o Senhor operou, talvez só daqui a algum tempo você vai perceber que foi você o agraciado, porque na hora você não acredita. Faz igual aquela senhora que estava na tenda segunda-feira, é uma senhora muçulmana, e ela disse que brigava comigo pela televisão, porque eu mandava ela ficar de pé, e ela dizia: como é que vai ficar de pé, como é que vai ficar de pé, e ela já estava de pé. Talvez também vai acontecer isso com você, mas ao mesmo tempo esse final de semana, quantos casais não se separaram? Quantos não descobriram uma doença, uma desgraça? Quantos casais vivendo no desemprego, no subemprego, na pornografia, na prostituição? Isso não pode acontecer com você. E sabe por que não pode acontecer com você? Porque você está sendo chamado a ser canal do amor de Deus, semeador de céu. Comece a semear esse céu dentro de você. Cultive o perdão, cultive uma espiritualidade. E eu já disse, basta pouca coisa, basta 15, 18 segundos no dia. O amor se faz com gestos concretos, pequenos, mas cada dia eu vou semeando amor, cada dia eu vou semeando perdão. E se na sua história, meu irmão, minha irmã, houve situação difícil do passado, pelo amor de Deus, não fique guardando isso com você. Talvez você num momento de desespero, ou porque não tinha Deus, você acabou fazendo uma bobagem, você acabou, quem sabe, cometendo um aborto. É preciso que o marido e a mulher se confessem. É preciso que o marido e a mulher lutem contra isso, a começar dentro de casa, ensinando a sexualidade para os seus filhos. Talvez você, como pai, para limpar o seu bom nome, você foi lá e pagou o aborto da sua filha. Oh, meu irmão, quanta gente nesse mundo hoje está experimentando a tristeza do inferno, porque semeou o inferno em casa e no corpo. O aborto é a assinatura do demônio. Talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil, de uma doença. Talvez você tenha a mágoa do marido, da mulher, porque ele passou essa doença, ela passou essa doença para você, e você fica condenando. Enquanto você não perdoar de coração essa pessoa que você acha que passou essa doença para você, você não será curado, nem se a medicina tiver cura, quanto mais se não tiver. Enquanto você estiver trancado aqui dentro de você, enquanto tiver no seu coração o ressentimento, a mágoa, a raiva, é impossível. É preciso perdoar. Por que será que tantas pessoas são expostas a vírus e não pegam a doença? Por que será que tantas pessoas têm células cancerosas no seu corpo e nunca desenvolvem um câncer? Nós não sabemos muito bem o mecanismo. Estou lançando um livro com esse tema, Experienciar Milagres. Nós precisamos experienciar milagres. Mas para que aconteçam esses grandes milagres, para que aconteçam os milagres espetaculares, nós precisamos com urgência que vocês, casais, assumam a vocação de vocês, o dom do matrimônio de vocês. E eu queria convidar você a continuar fazendo isso. Marido e mulher, olha para sua mão. Se você tem a mão sacerdotal, essa mão tem poder de cura.
Que bom que você está aqui. Acredite, a sua fé está viva. Esse canal foi feito para você. Se tocou seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso.